Vamos conversar com o nosso comentarista esportivo Vinícius Figo sobre o clássico de ontem e outras cositas mais, né, Figo? Bom dia! Ô, rodadinha difícil que foi essa para os times da região. Vamos começar então pelo Santos. Tinha um favorito, porque a gente sabe, né? Neoquímica, Corinthians, a torcida costuma fazer um belo espetáculo e isso faz a diferença também, né? Bom dia, Lu. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Cidades. Faz sim, o Corinthians era o favorito para o jogo de ontem. Não à toa, chegou a 17 partidas sem perder, jogando dentro de casa, né? Jogando na Neoquímica Arena. E é aquilo que a gente comentava também ao longo da semana. O Corinthians ele tem um coletivo muito forte, com Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Então é um time pronto. O Santos é um time em formação. Então, quando você tem um confronto entre essas duas equipes, por mais que o Santos não tenha jogado tão mal assim, foi um jogo até um pouco melhor do que vinha apresentado contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Novo Horizontino, o Santos teve mais criação. Só que você pega do outro lado um time melhor. Você pega do outro lado um time mais redondo, vamos chamar assim. E quando você tem um adversário desse tipo, o adversário sabe como fazer o gol em você. E o Santos tem tido um problema muito grande nessa bola aérea defensiva. Tanto que é assim que o Corinthians chega a abrir o placar com o Yuri Alberto. Mas o que a gente tem que destacar, Lu, nesse, principalmente nesse jogo, é que o Pedro Caixinha fez mudanças no time, jogou com uma linha de 3 zagueiros e o Santos apresentou uma reação melhor, né? Conseguiu jogar melhor, mas perde muito por conta das escolhas do treinador. Ainda não existe uma explicação para ele manter João Basso e Léo Godoy no time titular. Esses dois jogadores participaram diretamente dos 2 gols do Corinthians e foram prejudiciais ao Santos Futebol Clube. Para uma próxima rodada, o Santos tem que pensar em um time sem os dois entre os 11 titulares. Com todo respeito aos santistas, o destaque do jogo, acho que foi o Yuri Alberto, né, que é ex-menino da Vila, inclusive. Vamos falar então do próximo desafio, para a gente na sequência falar de Português e Jabuca. O Yuri Alberto foi a lei do ex, né, Lu? Como você bem mencionou. Ele acabou fazendo 2 gols, é menino da Vila, e o próximo desafio é o Santos e o Água Santa. No próximo domingo, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, esse confronto que é muito importante para o Santos. Só por uma contextualização de tabela, o Santos é o terceiro do grupo B, e estaria sendo eliminado do Campeonato Paulista nesse exato momento, e na tabela geral, que é a que a gente faz trilha, na verdade, os rebaixados, o Santos só está 3 pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Então pode parecer que está distante, mas está uma rodada de um descenso para a Série A2. Então o Santos tem que ligar o sinal de alerta. O Santos sabe da importância que é esse Campeonato Paulista por conta de classificação para a Copa do Brasil, receita no caso de classificação, né? Você ganha mais dinheiro e seria uma catástrofe começar 2025 sem se classificar para o Paulista, sendo o atual finalista, né, junto do Palmeiras. Com certeza. Sinal de alerta também na Briose e no Jabuca, né, Figo? A Briosa que recebeu aí o time comandado por Sérgio Guedes, ex-técnico, né, da Portuguesa Santista, Grêmio Prudente, 2-0, gol nos acréscimos. Já estava com 95 quase, acho que 94, 95, perdeu por 2-0. E o Jabuca, que recebeu o Paulista de Jundiaí, perdeu por 1-0, né? É verdade, Lu, não foi o melhor dia para os times da região, como a gente comentava, né? Começando pela Briosa, é um campeonato bem decepcionante, porque o time da Portuguesa Santista bateu na trave no passado, né? Literalmente, acabou sendo no pênalti chutado na trave que evitou o acesso da Portuguesa Santista no ano passado e muitos esperavam um investimento um pouco maior. Deixou de jogar a Copa Paulista do ano passado para ter mais caixa para o Campeonato Paulista da Série A2. E não é isso que está acontecendo. A gente vê um time muito desconexo, um time que não tem uma identidade de jogo. A Briosa que ainda também não tem um treinador, né? Você tem essa equipe da Portuguesa Santista sem entender o que eles querem, sem entender as qualidades dos jogadores. Você olha o jogo, você não entende o que o técnico quer propor. E isso tem ficado claro. O Urico Mursa, que sempre foi um alçapão para a Briosa, tem sido sinônimo de empate ou derrota. A Briosa não conseguiu vencer ainda seus domínios com certa vantagem. E ontem, jogando contra o Grêmio Prudente, enfrentou um time com uma estrutura melhor, com um poderio financeiro melhor. E né, teve o reencontro com o Sérgio Guedes, acabou perdendo por 2-0. Pelo lado do Jabaquara, Lu, parte dos mesmos princípios. O Jabaquara também teve um planejamento equivocado
para a Série A4 do Campeonato Paulista, perde jogando em casa, mas o Jabaquara já mostrou para a gente, né, Lu, que é leão fora de casa, porque quando Pois todo é. mundo esperava uma derrota fora de casa, foi lá e venceu o Inter de Bebedouro, que era o líder da competição. Pois é. Então, o Jabaquara ainda oscila bastante nesse começo nessa competição, diferente da Briosa, que infelizmente já luta contra o rebaixamento. Pois é, vamos ficar ligado então para a 10ª rodada, né, que traga ventos melhores para os times aqui da Baixada Santista. Obrigada por hoje, Figo. Bom dia para você. Eu que agradeço, Lu. Bom dia. E só para deixar registrado, a Briosa enfrenta o Rio Claro e o Jabaquara enfrenta o Nacional no final de semana. Tá, então, registradíssimo. Obrigada.